Abre a sua Bíblia, segunda carta aos Coríntios, capítulo 2. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, finalzinho do versículo 16. Muitos de vocês, eu acho que já receberam na casa de vocês a visita daqueles mascateiros. Ou na praia, né? Você está belo e formoso lá sentado e passa, né, na frente da gente um monte de gente vendendo um monte de coisa pra gente. E você, né, ele bate palma lá na sua casa e você, né, ele vem com um tênis de uma marca famosa, né? E você sabe que aquele tênis custa 400, 500, R$1.000, mas ele está vendendo por você por R$50. E o seu tênis está, né, todo arrebentado, tem um furo desse tamanho. Puxa vida, né? É um tênis daquela marca famosa, ele tem jeito de tênis, ele tem a cor de um tênis, ele tem um cheiro de tênis e tem aquela marca famosa. Então você compra por R$50. Como é que ele conseguiu isso? Você não sabe, mas agora você tem um tênis daquela marca famosa. Que coisa maravilhosa, né? Aí você anda 2 quadras com ele, o que acontece? Né? Ele se desfaz ali, né? Ele não aguenta a primeira chuva. Por quê? Porque você sabia, mas na tua cabeça, né, que ele é falso, né? Ele na verdade não é um tênis daquela marca famosa, né, que você tem. Paulo então vai prosseguir na sua defesa. Ele está sendo acusado e atacado de muitas coisas. É uma coisa horrível você ter a sua reputação atacada, autoridade, seu caráter, principalmente de pessoas que você não espera que isso aconteça. A dor é diferente. E ele vem sendo atacado dentro da própria igreja que ele fundara. Ele tinha estado com aquela igreja, ele investiu na vida daquelas pessoas, ele ficou 1 ano e meio ali, né? E foi comer pizza, visitou, chorou com ele, se alegrou, passeou, estudaram a Bíblia, fizeram discipulado, cantaram juntos. Mas tinha algumas pessoas ali que estavam... E Paulo então, entre tantas coisas, vai nos ensinando, ele está colocando e fazendo a sua defesa diante daquela igreja que ele tanto amava. E ele começa com uma pergunta e ele vai responder essa pergunta nesse texto que nós vamos ver hoje pela manhã. Vamos ler 2 Coríntios 2, finalzinho do versículo 16, até 3:5. Hoje o Jackson está aqui, eu tenho que falar em espanhol também um pouquinho, senão ele não... Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucros. Antes, em Cristo falamos, diante de Deus, com sinceridade, como homens enviados por Deus. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então aqui fecha-se um bloco e ao mesmo tempo ele vai introduzir a consequência da carta, mas isso nós não temos tempo. Quem é suficiente para essas coisas? A ideia aqui, quem é que tem um currículo, que Paulo está dizendo, traduzindo para os nossos dias, quem que está qualificado?
Quem que tem, e isso é usado muitas vezes, né, tal carta de recomendação. Ó, eu tenho uma carta de recomendação aqui, ó. Eu tenho esse currículo, aqui está as experiências que eu tenho. Essa palavra indica exatamente quem é que está qualificado, quem que tem a formação, quem tem a competência para fazer essas coisas. Que coisas são essas? Paulo havia dito que, ele usa uma figura de linguagem, vimos essa semana passada, que Deus nos conduz em triunfo. E somos um aroma de Cristo, quando pregamos o Evangelho de Deus, Ele sempre nos conduz, porque Cristo venceu lá na cruz. Isso está em Colossenses 2,13. Ele disse assim: e tendo despojado os poderes aos autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Nós sempre participamos de um cortejo, de um desfile maravilhoso de vitória, mas não é a nossa vitória, é a vitória de Cristo na cruz. Quando pregamos e divulgamos, proclamamos a mensagem de Cristo, que aroma maravilhoso está sendo exalado. Mas quem que é competente? Quem que está qualificado para isso? Paulo então vai responder. E ele começa com algum argumento negativo. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra. Essa palavra, a palavra que é usada aqui, é uma referência ao mascate. Aquela pessoa que, ele coloca as frutas bonitas por cima e as podres por baixo. E você vai pegando todas aquelas lá. Era aquela pessoa que adulterava o vinho, diluía ele para aumentar o lucro. Grandes empresas até hoje em dia fazem isso. Há pouco tempo, vocês lembram, uma empresa de leite acrescentou coisas estranhas ao leite e vendia tudo isso. Essa palavra descreve esse tipo de gente, de negociante. Conseguir um ganho sórdido de uma maneira ilícita. E ele está dizendo, nós não, como muitos fazem, já naqueles dias, gente, eles negociavam, era a fonte de lucro. Por isso, em nossos dias tem aquele velho ditado: pequenas igrejas, grandes negócios. Paulo não procedia dessa maneira. Não negociamos a palavra de Deus. Nós não corrompemos. Nós não distorcemos a palavra de Deus. Nós não adicionamos coisas e nem subtraímos coisas da palavra de Deus. Não interpretamos de maneira equivocada ou de maneira tendenciosa ou para defender algum ponto de vista. Nós não temos esse tipo de comportamento. Não é assim. Não falsificamos o Evangelho. Pregamos o que tem que ser pregado. Pregamos a palavra de Deus. Levamos as pessoas a entender o que a palavra de Deus. Leia o que está escrito no texto. Olha o que está escrito no texto. Nós não conformamos a mensagem do Evangelho a uma tendência moderna, ou seja, amenizamos determinadas doutrinas ou determinados assuntos, ou acomodamos determinados assuntos para não ofender a susceptibilidade ou as pessoas. Nós não amoldamos as pessoas para que o Evangelho seja mais agradável, mais palatável, às pessoas. Não oferecemos uma graça barata. Não usamos de mentiras. Nós não, em algumas versões, nós não mercadejamos. A palavra visando lucro. Por que que Paulo está falando isso? Porque já naqueles dias haviam pessoas que iam às igrejas e usufruíam e lucravam muito pela boa fé, pregando um evangelho que não era evangelho. Nós pensamos que pessoas perigosas é aquele bandido traficante, pessoas com disfunções mentais.
As pessoas mais perigosas da face da terra são pregadores que corrompem o Evangelho, que enganam as pessoas e cujo destino delas é a condenação. Jeremias diz: são pessoas que apacentam a si mesmas, não cuidam da doente, eles não cuidam, eles extraem a lã, a gordura, o leite e o couro da ovelha. Eles veem na ovelha fonte de lucro, no Evangelho fonte, entregam a rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo. São pessoas totalmente descuidadas, amantes do dinheiro. Paulo fala isso em Timóteo: mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, mas negando o seu poder. Às vezes citam a Bíblia, falam de Deus e família, mas não tem nada do Evangelho no que eles estão falando. Eles ensinam falsas doutrinas, foram privados da verdade, pensam que a piedade é meio de ganhar dinheiro. 1 Timóteo 6, capítulo 3. Em sua ganância, exploram as pessoas. Eles não pregam a verdade. O Evangelho nunca pode ser um grande negócio, fonte de lucro ou de sustento. Ludibriar as pessoas enganosamente. Paulo então está dizendo: eu não sou como a maioria dessas pessoas que corrompem, que enganam e distorcem a palavra de Deus para de alguma maneira receber algum lucro por causa dessas coisas. Mas olha o que ele diz então. Qual é a atitude e comportamento dele? Ao contrário, antes, em Cristo falamos diante de Deus. Nossa conduta é de alguém que está falando diante de Deus, na presença dele. Deus é testemunha, ele é o avaliador. Paulo vai descrever em muitas de suas cartas que o que ele fazia em Cristo era diante de Deus, com sinceridade. Essa palavra aqui eu já expliquei um tempo atrás, vou repetir. A ideia dessa palavra é aquilo que suporta o teste da luz, o teste do sol. Antigamente haviam vendedores de cerâmica. E algumas cerâmicas, no processo, tinham algumas rachaduras. E o fabricante ele colocava nessa rachadura, passava um pouco de cera. E ela endurecia. De maneira que quando a pessoa olhasse, puxa vida, que peça bonita. Mas quando colocada e exposta ao sol, essa cera ela ficava escura. Por isso, quando alguém ia procurar uma cerâmica, ele falava assim: eu quero uma cerâmica sincera, sem cera, sincera. Daí onde vem a palavra? Sinceridade. Ou seja, é aquilo que suporta o teste da luz, da transparência. É genuíno. E o próprio fabricante, não, isso aqui é genuíno, isso aqui é de verdade. Não era como os mercadores da palavra de Deus. Nós falamos com sinceridade, ou seja, estamos expostos, somos transparentes, a mensagem suporta a luz. A avaliação de Deus, ela é genuína. Nós falamos diante de Deus, mas somos sinceros. Como homens enviados por Deus. Ele tinha essa convicção. Deus havia chamado. Alguns homens da Bíblia às vezes se questionavam muito, se Deus tinha muita certeza do que estava fazendo. Não, Senhor. Moisés, Senhor, eu não consigo falar disso. Jeremias, não passo de uma criança. Paulo sabia que tinha sido chamado por Deus e isso é fundamental, ter essa convicção, essa confiança. Ele vai falar disso um pouco mais para frente. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez. Em Cristo falamos. Ele disse, antes em Cristo falamos.
Por que essa expressão é tão fundamental? Porque ele está unido a Jesus pela fé. É o centro e o cerne da sua mensagem. Ele fala sobre a autoridade de Cristo, da autoridade que Jesus deu para ele. Porque decidir nada saber entre vós, isso está em 1 Coríntios 1 e 2, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. É o teor da minha mensagem, é o conteúdo, é o centro, a base, a pessoa de Cristo. Eu não acrescento mais nada. Portanto, quando você ouvir uma pregação do Evangelho e forem acrescentadas coisas, personalidade, igrejas, ideologias, política, tenha certeza de uma coisa, não é Evangelho. Nunca será e nunca foi. Paulo está reafirmando essa verdade. Cristo está no centro e na vida de todos. Cristo é o seu mestre. É como se próprio Jesus estivesse ensinando. A palavra de Cristo, os ensinos de Cristo, a verdade de Cristo é a salvação de Cristo. Ele é um ministro do Evangelho. E ele não pode se afastar. O que ele está dizendo? Que ele não corrompeu o Evangelho para enganar, ser popular, para agradar as pessoas, para acomodar o Evangelho a uma certa conduta moderna da sociedade. Bem, não podemos ofender as pessoas, isso não é politicamente correto, isso é muito agressivo e ofensivo. Ele não adequava a sua mensagem às filosofias, e o mundo naquele dia era muito envolvido em toda a filosofia e cultura grega. Ela havia se espalhado por todo, tanto é que todo lugar se falava grego, algo cultural. Não havia essa dificuldade que nós temos hoje em dia, né? Os irmãos lá tiveram que aprender português, né? Eu sempre brinco lá quando estou conversando com o Luiz e a família dele, né? Quando a gente está conversando, a gente consegue destruir duas línguas, o português e o espanhol, né? Mas naqueles dias não tinha isso. Mas Paulo não se adequava àquelas filosofias da época. Na verdade, o cristianismo era muito subversivo e rejeitado. Era algo muito estranho. A mensagem do Evangelho naqueles dias. Paulo sempre operou por motivos transparentes. Ele realizou por comissão divina, com senso de responsabilidade para com Deus e diante de Deus, no poder e autoridade de Cristo. Ele era livre de engano e duplicidade. Vocês podem avaliar. Pode fazer o teste, estou aberto. Ele já tinha falado no capítulo 1, né? Nosso relacionamento com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo, ou seja, vocês conhecem a minha vida, vocês conhecem a mensagem do Evangelho, tudo isso é feito com sinceridade. É dessa maneira que ele se comportava. Capítulo 3. Será que com isso, porventura estamos outra vez a recomendarmos? Em algumas versões, está escrito a nos elogiar. Veja, o que Paulo está fazendo aqui, é sempre bom ver todo o contexto. Ele estava, versículo 12, ele estava em Troade. Deus havia aberto muitas oportunidades do Evangelho ali, mas ele estava tão ansioso, tão estressado, tão preocupado. Ele diz, não tive sossego, porque não encontrei Tito. Só porque não encontrou Tito? Não, era que Tito ia trazer a resposta da carta severa que ele havia enviado para Corinto, uma carta muito dura. Como é que a igreja, o coração dele se perturbava. E ele não achou Tito. Não, eu tenho que saber. Tal era a preocupação, como ele estava entranhado na vida daquela igreja, e ele vai então para Macedônia para encontrar Tito. O que aconteceu? Por isso ele fala, mas em Cristo, ele sempre nos conduz em triunfo. Quem que pode fazer essas coisas? No meio de vocês há pessoas que estão falsificando o Evangelho e lucrando com isso, mas também haviam pessoas que estão dizendo, Paulo não tem as cartas de recomendação.
E naqueles dias era muito importante, era algo comum até. Por exemplo, em Atos 18, 27 está escrito assim: querendo ele percorrer a Acaia, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Esse irmão está indo aí, recebam ele, é uma pessoa joia. Então, e não somente na igreja, no mundo afora isso era comum. Né? Muitas vezes, vocês mesmos já pediram, né, na empresa em que trabalharam, uma carta de recomendação. Isso era algo comum. E Paulo, só que lá na igreja de Corinto haviam pessoas, mas ele não tem as cartas. Cadê a recomendação dele? Ele não apresentou. Então, ele estava sendo atacado, nós já vimos, né? Olha, o que Paulo escreve não é bem claro no que ele escreve. Ele é tão leviano, ele falou que vinha visitar a gente aqui, depois mudou de ideia. Como é que a gente vai acreditar nesse cara? Quem é, né? Ele pregava o evangelho e agora ele estava debaixo desse tipo de crítica. E Paulo então começa perguntando, nós estamos elogiando, recomendando, insistindo em nossas credenciais, afirmando nossa autoridade? Paulo então vai responder a esse tipo de acusação de uma maneira muito especial. É uma defesa de uma acusação que estava sendo feita. Luciano, não o nosso aqui, tá? Cadê o Luciano? Tá lá, é outro Luciano. Era um escritor satírico, pagão. E ele dizia assim, qualquer enganador podia fazer uma fortuna com os simples cristãos, devido ao fato de que podia enganá-los facilmente, era um meio de vida e de sustento. Eu conheci no Rio de Janeiro uma vez, estava no encontro lá das igrejas, aí tinha um cidadão que se dizia ex-padre, que tinha participado da comitiva de um dos papas, acho que João Paulo tinha vindo para o Brasil, coisa e tal, tinha se convertido e estava morando na casa dos irmãos, e deu testemunho lá para os irmãos, e depois de um tempo, né, uns 2 meses depois, eu fiquei sabendo, né, era tudo um embuste, era tudo um teatro, né? Ele inventou, forjou um testemunho e estava entrando, né? Ficava uma semana na casa de um irmão, ficava outra semana lá e assim, recebendo ofertas. Não sei, ele já faz muitos anos, senhor, eu realmente não lembro. Isso já acontecia naqueles dias. Então Paulo vai defender-se. Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês? Era algo normal, mas Paulo vai mostrar então que tipo de recomendação ele tinha. Vamos ler? Vamos ler novamente? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram a carta, que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração humana. Uau, quanta coisa temos aqui! Muitos anos antes, houve um filósofo, e ele disse assim, o nome dele era Platão. Ele disse assim que o bom professor não escreve a sua mensagem com tinta que se apaga, nem com palavras que não podem falar. Encontra um discípulo e semeia a semente da mensagem no coração que compreende. Escreve a mensagem nos homens. Mas a gente vê que Jesus, Paulo, vai além do que Platão ensina aqui. Paulo está mostrando que existem cartas muito especiais. Talvez se ele estivesse escrevendo nos nossos dias de hoje aqui, ele diria assim,
vocês são como o Facebook de Jesus. Ou ele diria, vocês são o WhatsApp de Jesus. Vocês são o Instagram de Jesus. Naquele dia só tinha a carta. Todo cristão é uma carta aberta de Jesus Cristo. É uma implicação muito séria. Porque Paulo está dizendo aqui, vocês são a minha carta de recomendação. E ele vai dizer por quê. Era uma carta que ele levava no coração dele. Mas veja como termina o versículo 2. Conhecida e lida por todos. As pessoas de Corinto sabiam que ali existiam cartas vivas de um Deus vivo. Quem eram essas cartas? Os cristãos. Você percebe a implicação desse texto para nós hoje? Qual é a implicação? Que por onde você está indo, existem pessoas lendo. Lendo o quê? O que eles estão lendo? O que as pessoas estão lendo dos membros da Igreja Evangélica da Barreirinha? Que carta de Cristo é essa que as pessoas estão lendo? Suas atitudes, suas palavras, seus relacionamentos, como ele faz negócio, como ele trabalha, como ele trata o vizinho, como ele joga futebol, né, Erla? A sua vida. Eu sempre gosto de fazer, né? Estou de olho em você. Só que tem uma coisa mais complicada ainda. As pessoas no mundo estão de olho na gente. Você já percebeu? As pessoas sabem e cobram e esperam. Não, mas você é cristão. Ele não faz aquilo, mas você tem que fazer. Como é? Mas você é crente, né? Você não está fazendo assim. Ele não faz, mas você tem que ir. Porque pessoas estão de olho. É um Big Brother. Uhum. A verdadeira credencial de Paulo eram as vidas transformadas, epístolas vivas. Vocês são a minha carta de referência. Eu não sei se Paulo estava pensando bem no que ele estava falando, né? Porque quando você lê a primeira carta, como é que era aquela igreja? Era uma igreja bem complicada, né? A nossa não é tão complicada assim, né? Um escritor disse assim: o maior impedimento que a igreja tem é a vida pouco satisfatória daqueles que professam ser cristãos. Quando saímos ao mundo, temos a responsabilidade que nos atemoriza, de que somos cartas abertas, propaganda de Cristo e de sua igreja. Cada cristão é uma carta de referência, é uma referência a Jesus Cristo. Lida e conhecida por todos. Mesmo aquela igreja, Paulo sabia das suas dificuldades e lutas, dos seus problemas. Ele falava, ali Jesus começou a fazer uma obra. É uma carta peculiar, porque a graça e a fidelidade de Deus se mostravam vitoriosos naquela igreja, apesar dos seus erros humanos e suas tendências
todas as suas lutas e complicações, uma carta de Cristo. E a coisa mais extraordinária que o texto nos diz, versículo 3, vocês demonstram que são uma carta de Cristo, o resultado, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Paulo está escrevendo aqui, que nós somos uma carta indelével. Sabe o que significa a palavra indelével? É um palavrão, né? É aquilo que não se pode apagar. O que Paulo está dizendo, ali ele usou a expressão, os tradutores usam escrever, mas observa que ele faz a comparação e ele vai fazer referência a um ato que aconteceu no passado, lá de Israel, no passado, quando Deus deu as tábuas da lei, e Deus gravou, Deus esculpiu, naquelas tábuas de pedra, os 10 mandamentos. Ele escreveu ali, né? Ele imprimiu, ele gravou. E Paulo está dizendo que agora, eu e você, foi gravado de maneira indelével, não com tinta, que pode se apagar. A tinta qualquer, o que o texto diz? Qual é a tinta que é usada? Olha para o texto. Não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração humana. Porque logo a seguir, você vai ver que Paulo vai falar sobre a nova e a velha aliança. Ele então já vai introduzindo esse primeiro ato no qual Deus estava tratando com uma nação, quando ele deu a lei e a escreveu naquelas tábuas. Ele está dizendo agora e trazendo à memória tanto aquilo que Jeremias e Ezequiel falam, porque ele disse assim: porque essa aliança que eu vou firmar, lhes imprimirei as minhas leis também no coração, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Em Ezequiel diz assim: tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne. Quanto àqueles cujo coração se compraz em seus ídolos detestáveis e abomináveis, dar-lhes-ei um novo coração e porei dentro deles um espírito novo, coração de pedra e tirarei o coração de pedra e vos darei coração de carne, porei dentre vós o meu espírito. Por que Paulo está falando isso? A palavra coração não descreve esse órgão do nosso físico, da nossa constituição. O conceito de coração, em toda a Bíblia, descreve a totalidade da pessoa, a sua vida, suas crenças, seus valores, onde ele toma as suas decisões, as suas emoções, a sua consciência, seu intelecto, suas preferências, tudo aquilo que governa a sua vida e pela qual ele decide as coisas. A Bíblia declara que o coração do homem é enganoso, ele não está falando disso aqui, mas é todo esse conjunto pelo qual nós vivemos. Por que ele é enganoso e desesperadamente corrupto? Porque ele faz você crer que você pode determinar aquilo que é certo e errado, que você pode viver da maneira como você quer e ninguém vai meter o dedo nisso aí, porque você é livre para viver da maneira como lhe agrada. Ou faz você crer que realmente você é uma pessoa extraordinária, ou faz pensar que você realmente não tem chance para nada. Nosso mundo vive num deserto moral. Por isso, nosso coração está livre para estabelecer os seus limites e as suas ambições. O coração não é assim. Na verdade, nós cantamos aqui várias vezes, a palavra de Deus nos fala sobre graça, mas falar sobre graça hoje é uma coisa abusiva, é um discurso odioso, porque ao falar de graça, está falando, você precisa de um Salvador. Por que você precisa de um Salvador? Porque você é pecador, e se você tem pecado, você tem
culpa, e não se fala sobre culpa hoje em dia. Culpa é um discurso odioso. Como você pode falar sobre isso para as pessoas? É algo abusivo, é uma agressão psicológica maligna. Talvez você tenha algum problema de autoestima, algum desajuste emocional, familiar. E assim busca-se dentro do próprio homem as suas próprias soluções. Faça um passeio, não admita esses pensamentos ruins na sua mente, tente ir contra eles e assim por diante. Tantos desses padrões são relativos, muitas dessas coisas são socialmente construídas. Ninguém pode dizer o que é certo e errado e te fazer você se sentir culpado. Quem tem autoridade para isso? Ninguém pode dizer que a religião do outro é falsa ou errada. Ou talvez eu não sou tão mal. Eu respeito as pessoas, amo a minha esposa, até a minha sogra, pago meus impostos, obedeço às leis de trânsito, não matei ninguém, não roubo, não fumo, nunca me droguei, não digo palavrão, quando muito eu falo, você é atleticano. Tudo bem, às vezes eu fico nervoso, mas quem nunca? Não falo mal de ninguém, nem dos políticos. Eu não sou tão ruim assim. O coração é enganoso. E ele desenvolve uma autossatisfação relativa. De que afinal de contas o que é bom e é certo, eu tenho minha própria noção e eu sei o que é isso. Quem que precisa de graça? Quem precisa ser de justificação? Quem que precisa de salvador? Quem precisa de perdão? Porque alguém que precisa de perdão, ele tem que admitir que ele errou. Mas não, essa é uma mensagem muito dura, abusiva. A mensagem bíblica é que somos pecadores culpados, estamos condenados, que o coração é corrupto, que a graça de Deus é uma oferta graciosa, sem merecimento. Como está escrito, não há justo nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Todos se fizeram inútil, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Uau, isso é muito pesado. Numa sociedade que está buscando crescer, evoluir e lutar contra as mazelas que imperam em nosso mundo. A concepção humanista é que nós podemos consertar a nós mesmos. A sociedade, pela tecnologia, pela sua evolução, no abandono das coisas arcaicas, nos conceitos ultrapassados de moralidade, de casamento, de sexualidade, alcançará por si própria um mundo melhor. Os males estruturantes, racismo, discriminação, ódio, injustiça social, liberdade. Deus não pode dizer não para nós. Nós decidimos o que é melhor, cada qual individualmente. Por isso, Paulo está dizendo que aquelas cartas que foram escritas, não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas do coração. Uma vida transformada pelo Evangelho é um argumento irresistível e irrefutável, irrevogável em favor da verdade, que transforma vidas pela persuasão doce e amorosa, mas firme do Espírito Santo na nossa vida. Cada um de nós aqui, e estarmos aqui nesta manhã, é algo extraordinário, porque o nosso coração não é flor que se cheire. É algo difícil. Um coração ser transformado. Principalmente quando achamos que a gente é bom demais para merecer o perdão de Deus. Ou quando achamos que somos ruins demais e não merecemos coisa alguma. Certo ateu perguntou a um cristão se ele cria na confiabilidade da Bíblia e em seus milagres. Como Jesus multiplicou pães e peixes, transformou a água em vinho e assim por diante, e ele respondeu: sim, creio firmemente. Mas como que você pode explicar isso? Perguntou o ateu.
incrédulo. É que na minha casa, respondeu o homem, Jesus transformou cachaça em leite, ódio em amor, brigas em paz, indiferença em solidariedade, trevas em luz, perdição em salvação. Todas as pessoas podem ver que Cristo fez algo na sua vida. Algo extraordinário. Por isso ele diz, ele veio pelo Espírito, no teu coração ele escreveu pelo Espírito. O Espírito do Deus vivente, e operou essa transformação extraordinária. Vou pedir para um irmão contar, bem curto, né? Uma experiência que ele teve. Erlo, você pode contar? Naquele dia que a gente foi lá na sua casa, você contou de uma experiência no jogo de futebol lá, que você teve. Que alguém interpelou você, porque alguma coisa tinha mudado no seu jeito de jogar. Quer dizer, na verdade você nunca jogou futebol assim, o pessoal, né? Mas eles mudaram algo, eles notaram algo bem diferente. Conta para nós rapidinho aí. Desculpa, Erlon. Não? E quando eu me converti, o seguinte fala, né? A conversão ela vem realmente de uma mudança de vida e de uma mudança de comportamento. Então, quando Cristo entra em seu coração, quando você quer saber que o indivíduo tem Cristo verdadeiramente, é quando ele muda o seu comportamento e você consegue identificar isso. Muito bem. Com o passar dos jogos, né, o meu comportamento ele foi mudando. Eu não xingava, eu não batia, eu não brigava, eu não cobrava só o meu irmão aqui que às vezes eu falo para ele, toca a bola para mim, eu sou teu amigo, mas isso já é brincadeira. Mas o meu formato de jogar era muito pesado. E um certo jogo, né, alguém chegou para mim e falou, Erlon, tá tudo bem com você? Falei, sim. Rapaz, sério, você está bem? Está tudo certo? Falei, tá. Cara, eu não te vejo mais você xingar, não vejo mais você ser bruto com as pessoas, não vejo mais você jogar pesado, bater, brigar. O que está acontecendo? Eu era novo convertido. Aí eu falei, eu acho que isso é uma oportunidade de eu falar a quem estou servindo agora. Eu falei, olha, eu conheci a Cristo, a Jesus, e a minha vida está sendo transformada. Ele falou, sim, que bom, que bom. Você está bem mesmo? Então foi isso, gente, né? O que aconteceu? Isso já há muitos anos, né, pastor? Alguns anos, né? Alguns anos. Eu já dei um testemunho sobre isso aqui. Mas a vida do cristão, quando o Espírito Santo entra em sua vida, e você consegue identificar o comportamento do indivíduo, é ali que você vai medir realmente se ele tem Cristo ou não no seu coração. Obrigado, Erlon. Eu sei que cada um de vocês poderia dar um testemunho assim. Versículo 4, nosso tempo já foi. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Ele estava convicto, e a confiança dele se baseava naquilo que Deus havia feito na vida dele. A confiança dele era diante de Deus, sua qualificação e competência. Então ele está respondendo. Qual foi a pergunta que ele fez? Quem é competente para isso? As cartas e recomendações estão aí, ó. Veja o que Deus fez na vida de cada um de vocês. Vocês ouviram o evangelho da minha parte e olha o que Deus fez na vida. Lembra o que você era? Você era aquele cara que vivia no bar, você era o cara que vivia brigando dentro de casa, você era o cara que dava calote em todo mundo, você era um vida torta, você achava que era muito religioso, que você tinha uma vida maravilhosa, mas Deus derrubou tudo isso e transformou a sua vida, e o Espírito gravou as leis dele
no teu coração, você agora tem o Espírito, e é essa confiança que nós temos, e era essa confiança que Paulo tinha, essa confiança diante de Deus. Ele não tinha capacidade, por isso que ele fala assim, não que possamos reivindicar qualquer coisa. A palavra aqui significa, quero mostrar para você, cadê? Aqui, essa palavra considerar, essa palavra aqui que está escrito aqui, reivindicar, significa um processo de avaliação e estudo, raciocínio cuidadoso de fatos para chegar a uma conclusão. O que Paulo está dizendo, olha, por essas razões, daquilo que Deus fez, eu jamais, quem que pode fazer? Vocês acham que eu poderia fazer, levar vocês a uma vida transformada? Quem que é suficiente? Quem que está adequado, preparado? Quem tem recomendação? Ninguém pode fazer essas coisas, a não ser o Espírito do Deus vivo, que inscreve no teu coração, de maneira indelével, impagável. Impagável quer dizer que não se pode pagar, né? Que não se pode apagar. As leis de Deus agora estão no coração de vocês. Se eu vou considerar as razões, os fatos, como que eu poderia transformar a vida de um de vocês? É uma tarefa impossível. Somente aqueles que negociavam a palavra, aqueles falsos pregadores, imaginavam que podiam fazer essas coisas. Paulo está dizendo, e ele vai dizer, né? A nossa capacidade, a nossa suficiente, é a mesma palavra que ele usa ali. Quem é suficiente, quem está capacitado, aqui ele está dizendo novamente, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele dizia, não são meus méritos, não é a minha capacidade, não é o meu conhecimento. E aqui está uma lição muito importante para cada um de nós. Nenhum de nós é capacitado, adequado, suficiente para fazer qualquer coisa para Deus ou em nome de Deus. Isso é muito bom. E é verdade, muitas vezes, quantas vezes, né? Ô irmão, você gostaria de dirigir as reuniões? O cara desmaia, né? Ele começa a ter uns tremores. Ô irmão, gostaria de dirigir uma célula? Não, irmão, não posso. Falei, que joia, esse cara merece, esse escolhi certo, é esse que serve para servir. Por quê? Porque ele sabe que é incapaz. Ele não tem as competências, ele não tem a experiência, ele não tem o carisma, ele não tem as habilidades. E muitas vezes, aí ele está errado. Não quero fazer, não vou fazer. Mas tem alguns de nós, tá bem, se você está convidando, se você está pedindo para eu ir lá dirigir a reunião, eu vou dirigir a reunião. Porque, seja quem for, que fizer o que fizer, ele tem que saber, ele não está capacitado por isso, mas toda capacidade vem. É Deus que nos capacita. Não é o conhecimento, não é o carisma, não é a personalidade, não são as anotações. É Deus que nos capacita e nos habilita. Spurgeon escreveu, irmão, se Paulo não é suficiente para si mesmo, o que você e eu somos? Cadê você? Você se entrega ao sonho da autossuficiência, envergonhe-se de sua tolice, na presença de um grande homem que sabia o que dizia e que falou sob a direção do Espírito de Deus e escreveu deliberadamente, não que sejamos suficientes para nós mesmos. Nenhum de nós, eu ainda não estou pronto. É verdade, nenhum de nós está pronto. E isso é ótimo, porque toda suficiência, capacidade, glória, méritos, sempre vai ser de quem? De Deus, do Senhor Jesus Cristo em nós. Nenhum de nós nunca vai estar pronto. Só falta 15 páginas, pessoal. Qualquer capacidade, Paulo nega, de formar um julgamento competente sobre os resultados do seu próprio ministério, ou qualquer direito de reivindicar o resultado de que na realidade foi sempre obra de Deus. A competência, a qualificação sempre vem de Deus.
O sucesso, a prosperidade vem de Deus, não da habilidade natural. Não são os grandes talentos que Deus abençoa, mas tanto quanto a grande semelhança com Jesus. Robert McCheyne disse assim, a um grande missionário: um ministro santo é uma arma terrível nas mãos de Deus. Jim Elliot foi um missionário que foi martirizado aos 29 anos, no seu primeiro contato com os índios Aucas no Equador. Anos depois, o filho de Jim Elliot batizava o índio que matara o seu pai. São histórias que só Deus pode fazer. E ele disse assim: um bando de Zé Ninguém tentando exaltar alguém. Devemos estar vazios antes de estarmos cheios. A nossa autossuficiência impossibilita que toda a suficiência de Deus se manifeste através daquilo que nós fazemos para Deus. Não somos suficientes em nós mesmos, porque toda a suficiência, por isso ele termina dizendo, a nossa suficiência, a nossa capacitação vem de Deus. A vontade de Deus nunca o levará aonde a graça de Deus não possa mantê-lo e o poder de Deus não possa usar você. Homens como Spurgeon, Whitefield, eram oradores talentosos, cujas palavras de poder, mas eles não dependiam dos seus talentos naturais. Eles confiavam no Espírito de Deus para operar no coração dos seus ouvintes. Era Deus quem fazia as coisas. Eles ministravam a palavra, mas mediante a ação e a capacitação de Deus. E para terminar, vou contar a história de Moody. Moody foi um grande pregador nos Estados Unidos. Ele levou milhões de pessoas a Cristo. Mas ele tinha um problema. A sua gramática não era nada boa. Ele pronunciava as palavras erradas. As pessoas até riam dele. A sua formação gramatical era inadequada. Mas Moody decidiu confiar na capacitação de Deus. Certa vez, depois de uma mensagem, um estudante do seminário se aproximou dele e disse assim: Sr. Moody, eu contei 18 erros gramaticais nos seus primeiros 5 minutos de pregação. Moody respondeu: jovem, estou usando toda a gramática que tenho para a glória de Deus. O que você está fazendo com a sua? O que você está fazendo? Você é uma carta de Cristo. O que você está fazendo com a sua vida? Deus pode usar, e Ele fez você do jeito que você é, para ser um instrumento dEle. Não tenha medo do que Deus possa te usar e da maneira como possa usar. É bom tremer. É bom se sentir inadequado e insuficiente, porque ali se manifestará de maneira especial. E você saberá sempre que todo fruto, prosperidade, sucesso, nunca se deveu a você mesmo. Quantas vezes eu vi, às vezes, compartilhando o evangelho com a pessoa toma uma decisão, aí eu falei, mas eu não fiz nada ali, eu não falei nada de diferente, e o cara aceitou Jesus. Por quê? Porque é Deus que fez a obra. Ele é sempre que faz a obra, toda a capacidade sempre vem dele. É um engano seu imaginar que você não possa ser usado. Porque Deus sempre está dizendo, sou eu quem realiza. Basta tão somente, como Paulo falou, esta é a confiança que temos de Deus por meio de Cristo. Ele nunca vai levar você a um lugar onde a graça e o poder dele não possam te sustentar. Eu e você somos uma boa carta. Deus fez algo especial e somente Deus podia fazer isso. Nenhum de nós, nenhum líder, nenhuma célula, nenhum pastor, nenhum irmão pode transformar a vida. É totalmente insano e não razoável imaginar que pudéssemos transformar a vida de alguém. O que Deus tão somente nos pede é que comuniquemos
a palavra da verdade, o evangelho de Cristo, com transparência, com verdade, sem acomodá-lo ou adulterá-lo, para que vidas realmente sejam transformadas e o Espírito inscreva as leis de Deus no coração dessas pessoas. Amém? Lucas.